Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre povos africanos, mais uma vez. Hoje nós vamos dar ênfase aos povos que estão ali no Oriente Médio, Oriente Próximo, e a gente vai falar de alguns deles que tiveram grande importância na história. Vamos lá? Civilizações do Oriente Próximo. Uma das civilizações mais importantes. Não transmitiu código nem livros jurídicos, mas foi a primeira civilização humana que desenvolveu um sistema jurídico que se pode chamar de individualista. Lá na Mesopotâmia, conheceu as primeiras fórmulas do direito, os sumérios, acadianos, os hititas, os assírios, redigiram textos jurídicos que podem se chamar códigos, os quais chegaram a formular regras do direito mais ou menos abstratas. Os hebreus, nós já falamos dele, estavam ali localizados entre o Egito e a Mesopotâmia, não atingiram o desenvolvimento do direito tão grande, mas registraram na Bíblia, seu livro religioso, um conjunto de preceitos morais e jurídicos que foram perpetuados e teve influência direta aí no direito canônico e no direito dos muçulmanos. O Egito, a gente tinha aí o faraó. Era o governante do Egito, possuía poderes totais sobre a sociedade egípcia, além de ser reconhecido como um deus. O poder dos faraós era transmitido hereditariamente, portanto não havia nenhum processo de escolha ou votação para colocá-lo no poder. O faraó e sua família eram muito ricos, pois ficavam com boa parte dos impostos recolhidos entre o povo. A família real vivia de forma luxuosa, em grandes palácios. Ainda em vida, ordenava a construção da pirâmide, queria abrigar seu corpo mumificado e seus tesouros após a morte. Os egípcios acreditavam numa vida pós-morte e acreditavam também que as suas riquezas poderiam ir com eles lá para o mundo dos mortos, por isso a construção de pirâmides. Os sacerdotes, na escala de poder, estava logo abaixo do faraó, eram responsáveis pelos rituais, festas e atividades religiosas no Antigo Egito. Conheciam muito bem as características e funções dos deuses egípcios. Eles comandavam os templos e os rituais após a morte do faraó. Alguns sacerdotes foram mumificados e seus corpos foram colocados em pirâmides após a morte também. Os chefes militares. Eles eram responsáveis pela segurança no território egípcio, em momentos de guerra ganhavam destaque na sociedade. Tinham que preparar e organizar o exército de forma eficiente, pois uma derrota ou fracasso podia lhe custar a própria vida. Os escribas eram responsáveis pela escrita egípcia, hieróglifa e demótica, registravam os acontecimentos e principalmente a vida do faraó. Eles escreviam no papiro, que era o papel feito da fibra da planta papiro, e nas paredes das pirâmides, ou em placas de barro ou pedra. Os escribas também controlavam e registravam os impostos cobrados pelo faraó em obras públicas, diques, represas, palácios e templos. O povo egípcio, mais da metade da sociedade egípcia era formado por comerciantes, artesãos, lavradores e pastores. Eles trabalhavam muito para ganhar o suficiente para a manutenção da vida, da sua própria subsistência. Podiam ser convocados pelo faraó para trabalharem sem receber salários em obras públicas, como os diques, represas, palácios, pirâmides, templos. Os escravos, geralmente, eles eram inimigos capturados em guerras de conquista, trabalhavam muito e não recebiam salário, ganhavam apenas roupas velhas e alimentos para a sobrevivência. Eram constantemente castigados como forma de punição. Eles eram desprezados pela sociedade egípcia, não possuíam nenhum direito. A escrita dos egípcios, A escrita egípcia, ela pode se apresentar em três formas, Em primeiro lugar, a escrita hieróglifa, que é aquela que a gente mais conhece. Uma escrita sagrada, que existe principalmente nos túmulos e nos templos. Ela era formada por desenhos e, por isso mesmo, a sua interpretação e execução eram demoradas e complicadas, Os escribas rapidamente inventaram um novo gênero de escrita que permitia uma comunicação mais rápida e eficaz, que era a escrita hierática, que é uma forma de escrita também sacerdotal, em que o alfabeto tem os mesmos tipos que os hieróglifos, mas com formas diferentes e mais simples. E a terceira forma de escrita, a demótica, que surgiu aí na dinastia, no terceiro período intermediário, em
175 a 650 a.C. E é um gênero de escrita, ele é mais rápido, de uso popular, né? No período ptolomaico, né, de 332 a 30 a.C., essa já era a escrita que se utilizava para todos os textos, científicos, religiosos, né, itinerários, todos os textos já usavam a demótica, que era a escrita mais simples. A economia do Egito, né, era toda baseada na agricultura, né, como método de produção asiático. O faraó é dono de todas as terras do país, organizando todo o trabalho agrícola. Também administrava as construções, minas, né. No Egito predominava o regime da servidão coletiva, né, onde todos eram obrigados a trabalhar para sustentar o faraó ou pagavam tributos na forma de bens para o Estado. A agricultura, né, destacava aí no cultivo da cevada, né, eles faziam cerveja, né, e do papiro, né, que era natural ali do delta do rio Nilo, que servia para fabricar, né, cordas, sandálias, barcos e principalmente papel, né, também chamado de papiro, usado aí até a Idade Média. Na pecuária, né, no Egito se criava bois, carneiros, cabras, porcos, aves e asnos. A criação de cavalos, né, a gente vê aí na história do Egito o uso de cavalos, mas ela só começou, né, quando os Hicsos invadiram, né, o Egito em 1750. Eles usavam cavalos, né, contra o exército egípcio, que copiou a estratégia depois da invasão, né? A carne era um alimento de luxo, né? Só os ricos podiam desfrutar dos prazeres da carne, né? A população pobre só comia carne em ocasiões muito festivas e especiais, geralmente era fornecido, né, pelo faraó. O comércio do Egito, né, funcionava na base de trocas, eles não conheciam dinheiro, né? E essa prática se tornou mais intensa no novo império, quando as importações e exportações se intensificaram com contatos comerciais ali com a ilha de Creta, né? Com a Palestina, a Felícia e a Fenícia, né? E a Síria. Além disso, eles desenvolveram uma indústria bastante artesanal, né? Com produção de armas, barcos, cerâmicas, tijolos, tecidos, né? Objetos de vidro, couro e metais, né? Todos esses produtos que eram produzidos pelos artesãos eram exportados também. A religião no Egito, né? Eles tinham grande respeito, né, com fenômenos da natureza e com os animais. Eram politeístas, né? Cada cidade tinha seu próprio deus, né? Como acreditavam na vida após a morte, eles mumificavam os faraós e colocavam nas pirâmides com o objetivo de preservar o corpo, né, para a vida seguinte. Ele tinha que chegar bem lá no mundo dos mortos. As pirâmides, né, são monumentos famosíssimos aí no Egito. Elas eram imponentes edificações construídas inicialmente por volta de 4.000, né, e 500 anos atrás. Tais edificações, elas eram erguidas como um monumento à memória do faraó, né, já morto, servindo elas mesmas como monumentais tumbas, né, elas eram ali a última morada do faraó. Com base em documentos antigos, né, torna-se possível supor que, além de se dedicarem a outras ciências, né, o exercício da justiça era praticado ali também como uma referência da lei. Os regulamentos, as regras, o exercício da justiça, né, os antigos egípcios constituíam o mais duradouro, né, império da antiguidade oriental. E eles estavam ali beneficiados, né, pela proximidade, né, propiciados pelo rio Nilo, né, como dizia o Homero. O Nilo é uma joia, né? Destacaram-se na matemática, na geometria, na arquitetura e na medicina. Porém, no âmbito, né, judiciário, né, que você tem pouca informação devido ao material jurídico, né? Então, dentre os grandes impérios, a gente observa que o sistema judiciário do Egito é o mais precário. Vamos falar de outra, né, civilização importante ali no Oriente Próximo, que é a Mesopotâmia, né, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, né, onde atualmente ficam os países do Iraque e do Kuwait. Dessa região são legados os mais antigos documentos legislativos escritos, principalmente na forma de códigos. Os sistemas jurídicos são conhecidos, né, como direitos cuneiformes, graças ao processo de escrita, né, em forma de cunha. Eram divididos em cidade e estado, né, com enorme diversidade étnica, com uma única língua, né, a acádica. Também conhecida como Crescente Fértil, né, foi a região que primeiro forneceu documentos escritos. Houve um rápido desenvolvimento do direito devido à rápida alteração, né, fato favorecido por utilizar uma única língua e suas relações diplomáticas, a acadiana. Os principais povos ali na região da Mesopotâmia foram os sumérios, acadianos, os babilônicos e os assírios.
a gente tem aí já um direito mais desenvolvido, né? Em 2350 a.C., né, a gente tinha reconhecidos por muitos, né, como o primeiro registro histórico de codificação de normas e também a primeira reforma social. A gente tem o Código de Urucagina, né? Ele era autodenominado aí, né, como rei de Lagash, né, ou Sumer, né, uma antiga cidade da Mesopotâmia. Foi o documento que a gente encontrou e que o rei se autodenomina aí. Os historiadores, né, renomados apontam, né, esse texto de Urucagina, né, como um dos mais preciosos documentos de combate à tirania e à opressão do poder na história humana, em todos os possíveis sentidos, né, e também como o primeiro registro da concepção da ideia de liberdade, né, pela palavra amargi, né, epistemologicamente defendida como retorno para a mãe. Esse código ele tem uma importância histórica relevante, sobretudo por representar um mecanismo legal de limitação dos poderes dos sacerdotes, né, dos altos funcionários públicos, estabelecendo meios concretos de justiça social pela garantia, dentre outros, né, de direitos aos cegos, pobres, viúvas e outros grupos. A gente tem aí na Mesopotâmia também os contratos, né? Graças ao desenvolvimento da economia, né, de troca e das relações comerciais, eles criaram uma técnica de contratos que posteriormente seria sintetizado pelos romanos, né? O exemplo disso é que eles praticavam com desenvoltura a venda, né, inclusive a venda a crédito. O arrendamento de instalações agrícolas, de casa, arrendamento de serviço, etc. Depósito, empréstimos a juros, né, títulos de crédito à ordem, como cláusula de reembolso ao portador. Isso era muito importante para garantir a atividade das mercadorias, né, dos mercadores. A família, né? O sistema familiar, ele era monogâmico e patriarcal, embora fosse admitido o concubinato, né? Mais de uma companheira. Alguns elementos, né, surpreendentemente modernos, marcam a delimitação, né, do direito de família lá no Código de Hammurabi. A mulher, né, dotada de personalidade jurídica, ela mantém-se proprietária do seu dote, mesmo após o casamento, e tem liberdade de gestão dos seus bens. É prevista a liberdade de repúdio da mulher pelo marido, mas a recíproca é igualmente verdadeira, né? Caso a mulher alegue má conduta do marido, ela pode propor ação para retornar à sua família originária, né? Levando de volta com ela o seu patrimônio. O casamento era o que chamamos hoje de regime de comunhão de bens. Vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos na aula de hoje. Sobre a organização política do Egito Antigo, é correto afirmar que, letra A, o faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era o laico. Letra B, o faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu governo era compartilhado com sacerdotes e nobres. Letra C, né, e R. Letra D, os escribas ocupavam o topo da hierarquia social e seu sistema no governo era laico. Letra E, o faraó ocupava o topo da hierarquia social e seu sistema de governo era o teocrático. Resposta certa é a letra E, né, o faraó estava no topo da sociedade e ele era tido como um deus, né, o regime teocrático, onde uma divindade está no centro. Por hoje é só, né? Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.